Oi, gente, tudo bem? Eu vim no vídeo de hoje dar um update para vocês, dar uma atualização, assim, como estão as coisas por aqui. Para começar, eu queria falar assim, que às vezes a gente planeja coisas assim na nossa cabeça, mas nem sempre as coisas ocorrem do jeito que tem que ocorrer. Exemplo, quando eu tava no Brasil querendo vir para cá, é quando eu descobri o processo de imigração da província de Manitoba. Eu coloquei assim na minha cabeça, nos meus planos, né? Vou fazer um ano de college e existe o PGWP, que é um visto de trabalho depois que você acaba o college, então seriam 2 anos de visto. E em Manitoba você precisa trabalhar 6 meses e conseguir a carta do empregador e aplicar pela província para poder aplicar para o federal para conseguir a residência permanente. Então, 2 anos é mais que suficiente. Se você com 6 meses você já consegue aplicar. Mas não é exatamente assim que são as coisas, né? Primeiro, a gente já não chega arrumando um emprego, né? Mas aí seria, no caso, o cônjuge, né? Que aqui o que acontece é assim, um vem para estudar e o cônjuge que vai para trabalhar é ele que aplica para residência permanente. Então, no caso de vindo para estudar, eu sou aplicante principal, mas na hora de aplicar para residência permanente, vai ser aplicado pelo meu marido, então ele vai ser o aplicante principal. E geralmente o que acontece é que quem tem mais inglês é que vem para estudar. E quem tem menos inglês é o que fica para trabalhar. E aí já complica um pouco, porque quando você vai aplicar para residência permanente, você tem que fazer o teste de inglês, pode ser o IELTS, aqui tem o CELPIP, que a maioria faz. E às vezes a pessoa que está trabalhando não se sente confortável, acha que ainda não está pronta para fazer o teste, ou ainda realmente não está pronta, faz o teste e não consegue a nota que tem que ter para poder aplicar para a província. Então vamos lá. A minha situação é a seguinte: eu me formei no final de junho, eu estou procurando um emprego, e só que assim, eu tava um pouco devagar porque os meus pais estavam aqui, então eu tava aplicando um aqui, outro ali, mas não tava assim procurando com afinco. Agora mesmo que eu estou procurando com afinco. E eu já fiz 3 entrevistas, só que uma foi para a área para trabalhar em farmácia, porque como eu sou farmacêutica no Brasil e algumas farmácias aqui não pedem assim diploma de assistente de farmácia. Eu tô procurando não de farmacêutico, tô procurando de assistente de farmácia. Então seria uma área que eu posso ir. Por quê? Aliás, deixa eu completar. Então, eu tô procurando assistente de farmácia e o que eu me formei, que é medical assistant, que é assistente de médico. E esses dois empregos são NOC-B. Aqui no Canadá, os empregos eles têm uma numeração, uma nomenclatura, não sei como é que fala. Existe A, B, C, acho que D, zero. Não sei se tem mais além disso. E outra coisa que a gente não sabe, ou assim, ou eu que não, só eu que não sabia, que eu só descobri depois que eu já estava assim, com as coisas já engatilhadas pro college, que quando eu fosse pedir o meu PGWP, que é o visto de trabalho quando se forma pro college, para poder estender o visto do meu marido, eu preciso ter um trabalho ou no NOC A, ou no NOC B, ou no zero. Então eu não posso trabalhar em qualquer lugar. Quer dizer, posso trabalhar, mas se eu arranjar um emprego tipo de atendente no Tim Hortons, eu não vou conseguir estender o visto do meu marido. E é pelo trabalho dele que a gente vai aplicar para a província. É uma coisa muito complicada, gente. Então, eu estou procurando emprego. Eu só consegui fazer até agora 3 entrevistas. Uma foi para farmácia e duas para assistente de médico. E a gente já está na fase de aplicação. A gente já aplicou para a província, porque são 2 etapas. A gente pede a província, demonstra que você tem interesse de ficar na província. Meu marido ele fez o teste, demorou um pouco para fazer o teste, porque era aquele caso que eu falei, ele estava se sentindo inseguro quanto ao inglês, mas ele fez o teste, ele conseguiu a nota e a gente aplicou. Existe uma fase que chama expressão de interesse. Você aplica para essa parte e a província vai e diz: já você pode aplicar. É tanto aplicar que a gente fala, né? Minha mãe fica assim: por que vocês falam aplicar?
Aí a gente já aplicou para a província. Então a gente está nessa fase de espera da província. E quando a província disser assim, sim, vocês estão convidados a ficar aqui, eu não sei como é que funciona. Mas eles dão uma carta, alguma coisa. E a gente aplica pro federal. Aí no federal que a gente senta e espera, né? Mas aí é o federal que vai nos dar o PR. Só que a gente ainda tá esperando a província, né? Então estamos nessa fase e eu estou na fase de procurando emprego. Eu gravei a primeira entrevista que eu fiz, que foi na farmácia, eu gravei assim, logo depois que eu saí. Eu vou procurar o vídeo aqui porque eu já tinha até esquecido disso, gente. Pra dizer mais ou menos como foi. E a segunda entrevista que eu fiz, que foi pra uma clínica, era uma rede de clínicas. Assim, a gente vai preparado porque eles falam que no Canadá, assim, eles perguntam assim: qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, que vão fazer várias perguntas, como você se vê daqui a 5 anos, blá blá. A mulher não perguntou nada disso, ela só falou o tempo todo. Ela falou como é que era a clínica, ela falou que eles tinham comprado uma nova clínica e eles queriam expandir, e falou assim. E pra mim, ela praticamente só perguntou assim: você tem alguma pergunta? Aí eu ia perguntar sobre os horários, mas ela também já tinha falado. Aí eu fiquei meio assim, eu nem lembro mais do que eu perguntei. Mas foi isso, ela praticamente só falou. E nessa última que eu fui, era pra uma clínica de oftalmologista. Ela perguntou, ela tinha meio que um roteirinho lá de perguntas. Aí essa sim, ela fez aquele roteirinho que a gente acaba aprendendo aqui. Perguntou qual era a minha maior fraqueza, qual era o meu ponto fraco, qual era o meu ponto forte. Perguntou. No primeiro ela pediu para eu me descrever. Quem é você? Fala quem é você. Aí depois ela foi perguntando essas coisas. Perguntou por que que eu vim pro Canadá, por que eu escolhi trabalhar na área de saúde, porque mas é muita coisa sobre mim. Essas coisas básicas, eu não consigo lembrar mais todas as perguntas. Mas são coisas assim meio que eu não gosto de ficar falando de mim, é chato. Aí ela perguntou o que eu fazia lá no estágio que eu fiz. Não lembro se ela perguntou alguma coisa sobre qualidade. Eu acho que ela perguntou alguma coisa sobre alguma qualidade minha. E ela perguntou também se eu tinha alguma pergunta. Eles sempre perguntam se você tem uma pergunta. Então tem uma pergunta. Aí eu perguntei umas 2 coisas lá. Mas aí você pergunta, depois eles falam assim: mais alguma pergunta? Nossa, que nervoso que isso me dá. E depois ela me mostrou a clínica, mostrou as salas assim, aqui vai o exame tal, e coisas que a gente tem que fazer, coisas assim de exame nos pacientes. E falou que teria outras entrevistas e que depois, e que se eu passasse por essa fase, eu ia ser chamada. Até agora eu não fui chamada, então eu acho que eu não passei naquela fase. E é isso, gente. Eu vou botar a filmagem que eu fiz aqui da primeira entrevista que eu fiz. Oi, gente, tudo bem? Hoje é uma terça-feira, dia 9 de julho. Eu tô indo pra minha primeira entrevista de emprego no Canadá. Eu tinha falado que eu ia continuar fazendo voluntariado no mesmo lugar lá, no hospital. Aí hoje eu fui, só que eu tive que mudar o horário porque eu recebi um e-mail pedindo pra fazer uma entrevista hoje, 1h da tarde. Eu apliquei pra assistente de farmácia também. Não tô aplicando pra muitos empregos porque meus pais estão aqui, então eu queria dar uma empurradinha e tentar arranjar emprego depois. Ao mesmo tempo que eu queria aproveitar eles aqui pra ficar com a Sofia, é ruim eles ficarem trancados dentro de casa, né? Então, aí no começo eu apliquei, sei lá, por umas 4, 5 vagas, tanto de assistente de farmácia como de medical assistant. Mas essa foi o único que me respondeu. Ele respondeu umas 2 semanas atrás perguntando se eu aceitava part-time. Eu falei que aceitava.
Aí depois, na segunda, ele... Acho que na verdade foi domingo à noite. Ele mandou um e-mail perguntando se eu poderia fazer uma entrevista essa semana. E depois ele marcou pra hoje. Aí eu tô indo lá agora. Então, tô com medo. Já fiz a entrevista. É uma farmácia, mas tu entra... Primeiro é um mercadinho, é um mercadinho que dentro tem uma farmácia. Aí o homem só falou que ele tá procurando uma pessoa pra ajudar, pra fazer dispensação de medicamentos, tirar xerox, blá blá blá. Mas pra ajudar, mais uma mão pra ajudar. E disse que ainda tem algumas outras entrevistas e vai entrar em contato. Não perguntou nada daquele negócio assim, suas forças, suas fraquezas. Não perguntou nada disso. Mas não senti muita confiança, não. Mas se fosse esse trabalho mesmo, só isso, seria bem bom, né? Porque é praticamente o que eu já fazia quando eu trabalhava lá no Brasil. Dispensação de medicamento. Oi, gente. Vim aqui para atualizar a atualização. Eu comecei o vídeo, já tem bastante tempo, eu não consegui terminar. Ele, na verdade, foi cortado porque eu fiquei sem espaço. Aí eu ia terminar, mas eu não consegui parar. Meus dias estavam sendo muito corridos. Então eu vim aqui atualizar como tá agora. Porque quando eu gravei o vídeo, nem sei quando é que foi. Deixa eu ver se eu acho aqui a data. Foi dia 11 de setembro e hoje é dia 4 de outubro. Então tem quase um mês que eu gravei o vídeo. Aí, como eu falei, eu tava procurando um emprego como assistente de médico, medical assistant, daycare assistant e farmácia. Como é que eles falam? Pharmacist assistant, alguma coisa assim. Assistente de farmácia. Aí, depois do vídeo, eu fiz também 2 entrevistas em daycare. Só que uma eles estão procurando só pessoa substituta, assim, pra quando alguém ficar doente, quando eles precisarem, eles ligam, perguntam se a pessoa tá disponível, aí vai. E a outra já me mandou a resposta, era um horário, assim, part-time, mas pra mim seria bom, porque eu não quero trabalhar o dia todo. Ai, seria ótimo, mas eles já me mandaram e-mail dizendo que eu não fui, que eles já contrataram outra pessoa. E uma daycare, que eu nem cheguei a fazer entrevista, me ligou na quinta-feira passada, perguntando se eu podia ir na sexta-feira fazer um dia de shift, trabalhar o dia todo. Aí eu falei sim, mas eu fiquei assim confusa. Como assim, gente? Aí ela me mandou mensagem com o endereço, aí eu mandei mensagem perguntando, falei assim, a gente não teve entrevista, né? Ela, não, é só pra cobrir um dia, uma pessoa que vai faltar, não sei o quê. Tá, mas é estranho, né? Aí eu fui na sexta, tudo bem, aí ela perguntou se eu tava disponível pra substituir, se eles precisassem, eu não tava trabalhando mesmo, né? Aí disse que sim, só que eu tinha começado nessa semana o curso do Manitoba Start, eu até gravei um vídeo, só que eu tô com uns 3 vídeos pra editar e não consigo parar. Aí eu tinha começado o Manitoba Start, aí na segunda-feira eu fui pro Manitoba Start, aí eu vi... Tinha uma ligação perdida no meu telefone e uma mensagem de texto. Aí a menina da creche, que eu fui na sexta, me perguntando se eu podia ir naquele dia à tarde. Eu falei assim, o mais cedo que eu consigo ir é 12:30, porque eu tava lá no curso, né? Aí ela, tudo bem. Aí eu fui pra lá. Aí lá ela me perguntou se eu poderia ficar o mês todo de outubro. Tudo bem, né? Falei assim, pensando, né? Vai que eles resolvem me contratar, é no NOC. E é tudo que eu preciso. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ela queria que eu fosse de 11 às 5h15, mas só que como eu ainda tava naquela semana fazendo curso, eu falei pra ela que tava fazendo curso. Aí ela deixou eu pegar 12:30 às 5h15 até quinta-feira, que foi ontem. Aí hoje eu já vou pegar 11 horas. Então esses dias todos eu tava indo pro Manitoba Start, saía de lá um pouquinho antes pra vir em casa correndo, comer alguma coisa e sair correndo pra lá. Tava uma loucura. E a Sofia tá tendo que ficar na daycare, no after school, na escola dela. Porque ela sai 3h30, né? E aí não tem como. Aí ela fica lá, aí eu saio da outra daycare. Olha que ironia, né? Eu tô numa daycare, minha filha tem que ficar na daycare porque
Aí eu vou correndo buscar ela e volto pra casa, e tem que ver comida. Só que eu chego podre, né? Porque as crianças da creche são tudo bebezinho, de 1 ano e pouco. Então, muitas vezes tu tá com criança no colo, nossa. Primeiro dia minha coluna já travou. Mas depois eu falo melhor, talvez, de um outro vídeo, explicando melhor como é que funciona. Mas assim, tô trabalhando, é temporário, por enquanto, né? Não sei, de repente no final a mulher resolve me contratar. Ou até antes. E é isso. Eu nem sei quanto é que eu vou ganhar, gente. Uma coisa... É porque a gente não teve entrevista. Quando eu tava lá no intervalo, ela falava assim: ah, você pode fazer esse mês todo? Você pode. Mas eu voltei pra terminar o vídeo, que eu acabei não terminando. E é isso. Tá bom, gente? Até o próximo.